Encontra-se também, senhor presidente, o convite para o 48º aniversário da Assembleia de Deus em Itabaiana, onde anuncia para o próximo dia 4 de março, às 17 horas, uma passeada pelas ruas da cidade. E vem a mensagem: conquistando almas onde os pecadores estão. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Há também o anúncio dos 20 anos do pastorado, do pastor Gerinaldo Messias, que nos prestigia com sua honrosa presença ao lado dos demais entregantes e pastores da Igreja Assembleia de Deus, que ao longo desses anos tem semeado o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo para a redenção de nossos espíritos, para o retorno à pátria dos imortais, à casa de Deus Pai, que o Cristo nos anunciou que tem várias moradas. E haverá um culto na praça de evento às 20 horas, e se anuncia também a presença do pastor Clebson Bandeira, pregador que vem do município do norte do estado do Maranhão, da cidade de Imperatriz. Este é o material, senhor presidente, que consta do pequeno expediente. Passando o grande expediente, gostaríamos de agradecer as honrosas presenças dos pastores, em nome do pastor Gerinaldo, de todos que fazem a Igreja Assembleia de Deus, em nossa cidade Itabaiana, e ao mesmo tempo concedo a palavra ao pastor Gerinaldo. Queremos cumprimentar o senhor presidente e os demais vereadores. E quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estou aqui como servo de Deus e pastor da Assembleia de Deus aqui em Itabaiana, onde estamos servindo há 20 anos. Foi exatamente no dia 29 de janeiro de 1992 que nós tomamos posse aqui, nesta cidade, para pastorear a igreja, que há 48 anos está procurando cumprir o mandamento do Senhor Jesus, que disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado, disse Jesus, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então, nós temos procurado obedecer dentro das nossas limitações, mas confiando no poder do Senhor Jesus e na ação e unção do Espírito Santo. Nós temos procurado proclamar este Evangelho, que é a boa nova de salvação, aos 4 cantos de Itabaiana, do município de Itabaiana. Quando nós chegamos aqui, neste município, a Assembleia de Deus contava com 28 anos. E nós tínhamos apenas 4 templos construídos em todo o município. E Deus colocou em nosso coração a necessidade e o desejo de construir templos. E os senhores são testemunhas de que nós temos distribuído, aqui na cidade e no município, vários templos, para assim atender a necessidade das pessoas de ouvirem o Evangelho, porque cremos, como disse o apóstolo Paulo, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crer. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Todos pecaram indistintamente. Mas Deus, na sua bondade e misericórdia, diz a Bíblia lá em São João, no capítulo 3,
E o versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque, na verdade, Deus criou o homem para viver eternamente. Só que essa vida eterna era condicional à obediência do homem. E quando o homem foi colocado no teste, para fazer esse teste, ele falhou. Quando Deus disse a Adão que não comesse do fruto que estava plantado no meio do jardim, ele desobedeceu e comeu desse fruto, desobedecendo assim a Deus, juntamente com a sua esposa, a nossa mãe Eva. E por isso, essa desobediência passou a todos os homens. Mas Deus abriu um escape, enviando o seu Filho Jesus, que nasceu da bendita Virgem Maria, como todos sabem, né? Ele, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Mas ressuscitou ao terceiro dia, e está sentado à direita de Deus, Pai, e deixou esse mandamento com a sua igreja, com os seus discípulos, dizendo que todo aquele que nele crer não perecerá, mas terá a vida eterna. Quer dizer, é como disse o nosso vereador Francis, né? Jesus veio para nos resgatar, para nos trazer de volta para Deus. Graças a Deus, porque o pecado separa o homem de Deus, o pecado afasta o homem de Deus. Pecar é errar o alvo, né? O homem errou o alvo, que era Cristo, que era Deus, que era a morada eterna, não é? Mas agora Jesus veio como caminho, verdade e vida para nos conduzir para Deus, o nosso Pai eterno. E é assim que a igreja, a Assembleia de Deus, com as demais igrejas que têm compromisso com a verdade, tem feito durante esse tempo, né? Gritando nas ruas, nas praças, nas esquinas, nos templos, que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Então nós estamos esperando Jesus a qualquer momento. Não é de se estranhar que muitos não acreditam, que muitos não estão esperando, que muitos não estão preparados para este momento, como aconteceu na sua primeira vinda. Jesus veio como homem, nasceu como uma criança, e diz a Bíblia que a sua mãe, Maria, não encontrou lugar na estalagem para ter o seu filho, porque ninguém estava esperando. Foi uma surpresa. Uma surpresa. Os anjos foram lá em Belém, aos campos de Belém, para anunciar aos pastores que hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo, Senhor. Mas a cidade, o país, Israel, estava dormindo em berço esplêndido. Estava dormindo. Ninguém dava conta de que o Filho de Deus estava para nascer. As profecias estavam anunciando, dizendo: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Mas ninguém se acordou para isto. E na sua segunda vinda está acontecendo quase a mesma coisa. Porque muitos se confessam religiosos, mas levam uma vida promíscua, sem temer a Deus, sem obedecer a Deus, conhecem a verdade, mas não vivem a verdade. Mas o Evangelho de Cristo nos desperta, para que nós estejamos atentos, porque a qualquer momento o Senhor voltará. E diz a Bíblia assim, que ele virá como o ladrão de noite. Não é? O ladrão não avisa ninguém que vai roubar. De repente, a pessoa foi roubada. Assim ele virá num abrir e fechar de olhos e levará aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador das suas vidas. Aproveitando este momento, que já estou encerrando as minhas palavras, aqui em São João, no capítulo 3, onde nós lemos,
citamos o versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira. O apóstolo João registrou esse versículo para mostrar a Nicodemos, que era um político, ele era senador de Israel, era religioso, conhecia toda a lei, mas ele não entendia o plano de salvação que Deus havia preparado para o seu povo. E ele, ouvindo falar desse homem chamado Jesus, que pregava nas ruas de Jerusalém, ele desejou ter um encontro com Jesus. Não sei se por uma condição melhor, ou se por vergonha, ele escolheu ir ter com Jesus à noite. E ele disse: sei que és de Deus, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então Jesus fez uma demonstração para Nicodemos da necessidade dele ser uma nova criatura, nascer da água e do Espírito. E Nicodemos não entendeu essa linguagem de Jesus. Pensou ele que poderia entrar, ou como eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer novamente? Eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe para nascer novamente, para que eu seja uma nova criatura? Jesus disse: não, Nicodemos, quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer de novo. E então Nicodemos tomou conhecimento deste plano de salvação que estava na pessoa de Jesus. E é isto que a Assembleia de Deus procura fazer durante esses anos e até que Jesus venha nos buscar. Essa é a nossa esperança. Então são 48 anos hoje, temos procurado dar o melhor, resgatando pessoas que vivem jogados na sarjeta, que vivem sem paz, sem esperança, sem Deus, não é? Eu tive um encontro com o padre Carlos, não é, aquele que fundou a Cidade de Deus, e ele disse a mim: pastor, eu conversei com ele disse para mim: pastor, eu prefiro que vocês resgatem as pessoas que estão jogadas na rua, do que eles confessarem que são católicos e não vivem o verdadeiro catolicismo. Eu prefiro que vocês resgatem essas vidas para serem evangélicos como vocês são. Então é isso que nós estamos procurando fazer. Aqui em Itabaiana, no estado de Sergipe, no Brasil e no mundo inteiro. Nós somos poucos aqui em Sergipe, principalmente aqui em Itabaiana, mas nós acabamos de completar 100 anos de Assembleia de Deus no Brasil. E hoje nós contamos com 15 milhões de evangélicos da Assembleia de Deus. Então, eu quero agradecer ao vereador Olivier e aos demais vereadores que nos abriram esta oportunidade, ao senhor presidente, né, de estarmos aqui falando de Jesus principalmente, que Ele é o único Salvador, Ele é a porta. Ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á. Então, só não é salvo hoje quem não quiser, não é? Porque a oportunidade está aí para todos. Deus não faz acepção de pessoas, né? Ele ama a todos e quer salvar a todos, porque nós somos a sua imagem e semelhança. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.